Olá, eu sou Admar Concon Filho e este é o canal da Clínica Concon. Neste canal você tem a oportunidade de ter o contato com vários especialistas na área da saúde. E nessas especialidades e esses profissionais vão explicar para vocês muitos dos problemas e das doenças existentes e como ter um tratamento adequado para elas. E ainda, como fazer para ter uma rotina mais saudável, com melhor qualidade de vida. Hoje, novamente, nós temos a honra de ter aqui o Dr. Marcelo Amade Camargo, que é cirurgião do aparelho digestivo e endoscopista pela Unicamp, e especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. É coordenador de endoscopia do Hospital São Luís Campinas e médico da Clínica Concon e do Grupo de Cirurgia Bariátrica desde 2008. Obrigado, Concon, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você para ajudar nossos pacientes a tirar as dúvidas deles. Legal, Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Existe um assunto que nos preocupa bastante e preocupa os nossos pacientes, que estão sempre nos questionando a hora que eles olham o laudo numa endoscopia e aí eles veem escrito gastrite atrófica ou mesmo metaplasia intestinal. O que é isso? É grave? Não é grave? Como acontecem esses dois problemas que o paciente muitas vezes nos pergunta e fica assustado quando lê o laudo da endoscopia? Obrigado, Concon, por ter me dado a oportunidade de falar sobre isso, que é um problema sério, né? Que muitas vezes o paciente fica preocupado realmente por se tratar de algo grave. Nós médicos, a gente se preocupa bastante com isso. Então, vamos tentar ajudar os nossos pacientes a entender. A gastrite atrófica, ela na verdade é uma consequência de um processo que começa antes, né? Então, imagina que uma gastrite, que é a inflamação do estômago, crônica, ou seja, que dura anos, e aí a gente está falando de muitos anos, né? 15, 20, 25 anos com uma gastrite crônica, ela acaba trazendo, por causa dessa inflamação por tanto tempo, a redução, a diminuição do tamanho da mucosa. A mucosa tem uma certa espessura, ela vai se tornando cada vez mais fina. Isso a gente chama de atrofia. Então a gastrite atrófica é o resultado dessa diminuição do tamanho da mucosa. E a gente pode dizer que a metaplasia intestinal, na verdade, ela depende da gastrite atrófica, ela acontece depois. Então essa mucosa que já sofreu cronicamente, que já está mais fina, ela acaba sofrendo uma alteração do tipo da mucosa. A mucosa normal do estômago passa a ter uma conformação parecida com outro tipo de mucosa, né? Muitas vezes a mucosa é intestinal, então a gente chama de metaplasia intestinal, que é o que vai trazer maior risco para o paciente. E aí, respondendo como que isso acontece, né? Na verdade, a gente tem aí alguns caminhos mais frequentes para chegar nessa gastrite atrófica. O mais comum é resultado da infecção pelo H. pylori, né? O nome da bactéria é Helicobacter pylori, nome completo. Então, o H. pylori, sem dúvida, é o principal fator que traz a gastrite crônica, e aí por muito tempo, como eu expliquei antes, né, essa gastrite crônica vai se transformar na gastrite atrófica. Mas, apesar de ser o principal causador, né, não é só ele. A gente sabe que tem outros fatores de risco aí que podem trazer a gastrite, podem causar a gastrite, né? O consumo de bebidas alcoólicas em excesso, o consumo de cigarros, os alimentos muito ricos em sal, e alguns hábitos que a população tem que, na verdade, aumentam o risco para vários tipos de câncer. A obesidade, o consumo exagerado de gorduras, né, a diminuição do consumo de fibras e verduras, todos eles são fatores de risco que podem causar a gastrite, e se essa gastrite durar muito tempo, pode causar a gastrite atrófica e depois a metaplasia intestinal. E tem mais uma outra forma, que é o que a gente chama de gastrite autoimune, né? Então, como o próprio nome já diz, autoimunidade diz respeito à produção de anticorpos contra o nosso próprio corpo. Então, na verdade, há a produção de anticorpos contra as células do estômago, e aí esses nossos próprios anticorpos atacam as células do estômago e vão fazer essa mucosa ficar atrófica e aumentando o risco de ter metaplasia depois. Essa gastrite atrófica autoimune,
ela não é tão comum, 2 a 5% dos pacientes pode ter. Ela está mais relacionada com aqueles pacientes que já têm uma outra doença atrófica, às vezes já tem uma outra doença autoimune, às vezes já tem uma doença autoimune da tireoide, alguma de outra natureza e acabam tendo a gastrite autoimune também. E há alguns estudos que implicam o próprio H. pylori como causador, né, como gatilho para acontecer essa produção de anticorpo contra as células do estômago também. Em relação à gastrite atrófica e mesmo à metaplasia intestinal, qual é o risco que o paciente portador dessa patologia tem? Nós médicos ficamos bastante preocupados com esses diagnósticos, por quê? A gastrite atrófica, ela ainda dependendo da extensão dela, ela ainda pode ter uma regressão. Mas o surgimento da metaplasia intestinal, ela já é um ponto em que não vai haver a regressão. E o problema dessas duas situações é que elas aumentam o risco de câncer. Então, uma pessoa que tem a gastrite atrófica e a que tem a metaplasia intestinal até, tem risco maior de desenvolver um câncer de estômago comparado com aqueles que ainda não têm esses problemas. Fora o risco de desenvolver câncer, o fato de ter essa mucosa atrófica vai diminuir a produção de ácido do estômago. E, na verdade, o ácido ele é muito importante para a absorção de alguns minerais, de algumas vitaminas, que sem ele o paciente começa a ter deficiência desses minerais, dessas vitaminas e muitas vezes desenvolve alguns sintomas, algumas doenças, por exemplo, anemia, e aí é necessário a gente fazer a reposição desses minerais, dessas vitaminas, de forma artificial, por comprimido ou por injeção para esses pacientes. Marcelo, em sendo assim, como é que tem que ser o acompanhamento do paciente que tem um diagnóstico, tanto da gastrite atrófica quanto da metaplasia intestinal? Muito boa pergunta. Então, os pacientes que têm a gastrite atrófica, que têm a metaplasia intestinal, eles precisam de um acompanhamento para verificar se essa condição está aumentando, então a área no estômago está aumentando, está ficando cada vez maior, e para a gente poder fazer uma vigilância a respeito do surgimento de lesões que podem ser um câncer. Então, por endoscopia, então muitas vezes nós fazemos exames a cada 1, 2 ou 3 anos, a depender da intensidade do problema. Então, as biópsias, sempre é recomendado colher biópsias do estômago, né? O patologista nos ajuda muito porque ele consegue nos dar um laudo com uma classificação. Nós usamos classificação que é uma sigla, OLGA ou GIN, que é para gastrite atrófica ou para metaplasia intestinal. E de acordo com essa classificação do patologista, nós separamos esses pacientes em alguns estágios. Estágios tem 1, 2, 3 e 4. Principalmente os que têm OLGA ou GIN estadio 3 ou 4, esses precisam realmente de um acompanhamento mais de perto, né, pelo risco mais alto de desenvolver câncer. Então, resumindo, é a endoscopia que nós fazemos periodicamente, de 1, 2 ou 3 anos, a depender da extensão, da gravidade da doença, para prevenir, para tentar fazer diagnóstico precoce se tiver evolução para um câncer. É possível uma prevenção dessa gastrite atrófica? Se possível, como deve ser feito? Essa é a melhor pergunta do nosso podcast, porque os pacientes eles precisam ter essa informação para não chegar nesse ponto. Então, acredito que a primeira coisa é a gente fazer a prevenção através do combate ao Helicobacter pylori. Então, aqueles pacientes que já sabem que têm o Helicobacter pylori através de algum exame feito antes, ou eventualmente tem algum sintoma, procurem o médico, seu gastroenterologista, seu cirurgião do aparelho digestivo, para tentar fazer esse diagnóstico, porque uma vez descoberto essa bactéria, há a indicação de nós erradicarmos, nós fazemos tratamento para matá-la, para que não haja um risco, né, uma possibilidade de evoluir para esse problema todo que a gente conversou aqui, né? E, fora isso, a gente tem todos aqueles fatores de risco que eu falei mais cedo, que o paciente deve se policiar, que daí não servem só para o câncer do estômago, né? Como eu falei, mas para outros tipos de câncer, que seria evitar a bebida alcoólica em excesso, não fumar, na verdade, de maneira nenhuma, nem cigarro, nem vape, nem nada, né? Controle do peso, os pacientes que têm sobrepeso, obesidade, principalmente,
fazer o controle do peso, aumentar a ingesta de legumes, de verduras, de frutas, tá? E diminuir o consumo de gorduras, de carne vermelha. São esses, na verdade, a forma que nós temos de fazer uma prevenção efetiva de tudo aquilo que causa gastrite, que por consequência acaba evitando chegar nesse ponto da gastrite atrófica e da metaplasia intestinal. Muito obrigado por mais uma vez estar aqui no canal do YouTube, colaborando com a gente, participando em levar essas informações aos nossos pacientes. Eu que agradeço, Concon, mais essa oportunidade da gente discutir esses temas que às vezes não são nem tão muito frequentes, né, mas são muito importantes para os pacientes saberem se tratar.